né? E aí a ideia, então, é você contar um pouco a sua história, né? Rápido, bem, e Sim. a história do projeto, como é que você teve a ideia, de onde veio essa criatividade, né, para trabalhar com funk, daí juntar o conteúdo, né? Eu comecei então a trabalhar o meu projeto do Samba ao Funk porque eu percebi que os alunos eles tinham bastante interesse pelo funk em geral, né? Eles cantavam bastante as músicas de funk na sala de aula e também falavam bastante dos artistas ligados a esse tipo de música. Aí quando eu questionei eles se eles conheciam outros estilos musicais, eles me disseram que conheciam, mas muito pouco, assim, né? Muito pouco da história da música brasileira em geral. Aí a gente começou o trabalho através de um questionário que eles levaram para casa, perguntando para os pais, para os familiares, que tipo de músicas eles ouviam, inclusive quando eram crianças. A gente organizou um envelope, arquivo, né, em forma de arquivo, e tudo aquilo que a gente fosse estudando sobre os estilos musicais, sobre os artistas, sobre as músicas, aquilo que as crianças destacavam como mais importante, ou que chamava mais a atenção delas, elas acabavam anotando e guardavam nesse envelope. Nós retomamos essas pesquisas e organizamos uma linha de tempo dividida por décadas. Foi onde as crianças puderam organizar todo o conhecimento trabalhado durante os meses em que o projeto foi desenvolvido. Eu sugeri então que a gente fizesse as histórias em quadrinhos, porque era uma atividade, um texto, um tipo de texto que as crianças estavam acostumadas a ler e a produzir. Eu fiz da Garota de Ipanema, foi criada pelo Vinícius de Moraes e o Tom Jobim, e fiz do funk, do MC Gui. Nas músicas que falavam sobre ditadura, né? As crianças nunca tinham ouvido falar sobre ditadura, sobre exílio, essas palavras, né? E a gente não precisa esperar que eles estejam no 5º, no 6º ano para ensinar esse tipo de conteúdo, né? Eu descobri da ditadura militar que não podia falar mal do governo, senão eles massacravam a pessoa. Eu acredito que com o projeto desenvolvido, os alunos aprenderam bastante sobre a história do Brasil, mas de uma forma diferente. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino que conhecia a porteira, depois vinha me pedindo: "Não levante seu bolso, que é pra eu ficar ouvindo." E os desafios, né, que não aparecem no vídeo, é um pouco o que não aparece ali no vídeo. Só o que deu certo aparece, né? Então, a ideia, o resultado. A ideia é mostrar também, também tinha desafio, sim, também, eles eram, né, são professores como todos os nossos professores, né, não são... Então, mostrar o que tinha muita indisciplina, falta de interesse, esse é um assim, com criança dessa idade, né, não tem, assim, muito problema de interesse, assim. Eles são interessados, né, no geral, em aprender, gostam de estudar. Mas, assim, eu via que eles tinham um grande interesse pelo funk. E quando eu comecei a conversar com eles, eu percebi que eles não tinham um conhecimento a respeito dos outros estilos musicais brasileiros e da história da música brasileira em geral, assim. E eu gosto muito de música, e eu, na minha vida, né, aprendi muito através da música, continuo aprendendo. E aí eu comecei a questionar e ver que realmente eles não conheciam. E aí fui pensando de que forma que eu poderia trazer isso para a sala de aula, né, e me passou assim, bom, tem tanta música que tem um viés histórico, né, relacionado com a história de cada momento, e fui pensando, né, numa forma então de trabalhar isso e também trabalhar a história do Brasil. E foi assim que surgiu a ideia, né? Daí eu propus para eles, né? Quem sabe a gente vai pesquisar, vai conhecer, né? Que outros estilos, vocês conhecem o funk, né? A gente pode até descobrir também, ir mais a fundo, de onde que veio o funk, será que ele é um ritmo brasileiro mesmo, né? E a gente também foi atrás dessa informação. E foi assim que começou. E a linha de tempo foi bem legal, porque foi algo que depois eu também pude aproveitar nas outras aulas de história, né? Que é um recurso das aulas de história, né? Da disciplina. Colocar todo no... Então,
sistematizar, né? Isso. Então, aquele esse processo período histórico, né? Isso. Seria isso, basicamente. Bacana. E você, antes das suas aulas, você já usava mais, você sempre buscava o interesse dos alunos, as aulas eram mais tradicionais, assim? Eu sempre... Não, eu não sou uma professora muito tradicional. Nunca fui, assim. Eu sempre, assim, né, eu percebo, assim, que eu sempre chamei atenção nas escolas que eu passei. Eu já trabalhei em 5 escolas, assim, sempre com criança pequena, mas, assim, as pessoas comentam, os professores comentam, né, porque a tua aula é diferente, tem uma dinâmica diferente. Eu sempre procuro envolver os alunos, sempre partir do conhecimento deles, do conhecimento prévio, né, porque aí você envolve mais a criança, né, e daí ela vai ter mais interesse em aprender. Ela vê que a professora está prestando atenção naquilo que ela pensa, naquilo que ela tem necessidade de saber. Né? Então, nisso eu estou sempre atenta. Sempre atenta. Foi uma forma, então, de trabalhar um conteúdo que também não é tão fácil. Não é algo assim comum você trabalhar no 4º ano. Até a minha selecionadora do prêmio, ela disse, um dos motivos, né, por você ter sido selecionada foi que o teu trabalho, ele quebrou com o currículo formal dos anos iniciais em história. Porque você já... O normal é você trabalhar... Isso. Então, você trabalha a história da criança, da família, daí depois a comunidade, vai ampliando, o município, né? E eu quebrei com isso. Por quê? Porque é currículo, né? Isso é currículo, isso que eu trabalhei. Então, por isso também, esse foi um dos motivos deles terem escolhido o meu trabalho. Uhum. E aí você partiu quase que do interesse cotidiano, ali do que eles estavam vivendo no cotidiano, e faz uma ligação Sim. com a história maior, né? Essa ponte, né? Que é interessante. Isso. Pensar, né? Aí eu fiz também, né, o questionário com os pais, que eles levaram para casa. Questionário, ter os envelopes, né, os arquivos que você colocou. E daí aí entra uma das dificuldades que eu tive, que eu continuo tendo na escola que eu estou agora, que é a internet, né? Então, naquela época, a gente ficou sem internet lá na escola. Então, o meu objetivo era que eles buscassem informação, eles registrassem. Né, eles tivessem autonomia em fazer essa pesquisa, mas não foi possível. Então, eu tive que realizar essa pesquisa em casa e levar para eles. Eu levava a pesquisa. Em forma de textos, músicas, vídeos no Data Show, daí eu passava para eles, porque como é que eu vou fazer um projeto sobre música e não vou colocar as músicas e não vou colocar os vídeos, né? Então, fui me ajeitando como eu consegui. Mas é uma realidade que a gente tem nas escolas brasileiras. Não tem a internet. Eu não sei. Na escola que eu estou agora também. Os pais se envolveram bastante com as famílias? Sim, aí a gente retomou, né? Eles trouxeram, daí a gente discutiu quais eram os nomes que apareciam, os artistas, as bandas, né? É até bem interessante, porque apareceu, um pai colocou assim... que ele escutava Demônios da Garoa. E daí a aluna, a filha, ficou pensando, Demônios da Garoa, né? Eles achavam que era uma banda de rock, assim, bem heavy metal. E daí eu levei o vídeo, era samba. E daí, mas esses são os demônios. Esses são os Demônios da Garoa. Então, é interessante isso. A outra coisa bem legal foi os vídeos antigos que eram em preto e branco. Né, da Carmen Miranda, do Lupicínio Rodrigues, e daí, olha só como que a criança pensa. Eles achavam que naquela época não existia cores. Não tinha cores. Para eles entenderem que não existia cores, era tudo preto e branco. O mundo era preto e branco. Os equipamentos. Bem legal, que nem aquele filme que tem, né? Mas assim, esse tipo de coisa que você vai trazendo como projeto, né? É uma forma diferente de trabalhar. Eu trabalho sempre, agora eu estou no meio de outro projeto. Foi um projeto mesmo, né? Segundo ano. Sim. Um projeto ao longo do ano todo mesmo. Não, foi 3 meses. 3 meses que durou esse projeto. Não foi tão longo assim. Não foi tão 3 longo. meses.
E uma dúvida muito frequente é como é que eu uso o livro didático junto com o projeto? Você usou também o livro didático? Não, você tem um pouco mais de flexibilidade. Não. Com criança menor já não tem tanta... Não usei. Não usou. Não, eu trazia textos da internet, né? Aí a gente relacionava com as músicas, a gente estudava a biografia de alguns artistas também, né? A história da vida, que eles já sabiam o que significava uma biografia, né? Uma coisa bem legal que a gente fazia era a relação com as revistas, com as notícias. Então, pegava lá a música do Legião Urbana, que país é esse? Né? Aí, pegava lá a revista, o que aparecia nas notícias que tem a ver com esta letra aqui, que é de 1984, 85. Tem coisas que continuam acontecendo, a fome, corrupção, tudo isso continua acontecendo. Né? Então, bem interessante para criança. Você trazia eles faziam cartaz. Crítico, né? Um olhar mais crítico mesmo, né? Isso. Sim. E era bem a época das eleições, porque foi em 2014 que a gente foi fez. Antes, né? Então, bem na época das eleições. E a questão da ditadura, né, que você falou, não aparece no vídeo, né? Mesmo que eles vão trabalhar depois esse conteúdo, eu posso antecipar também, né, de acordo com o que dá para eles entenderem, né? Apresentar, foi mais uma apresentação. Até para depois eles não ficarem, de repente, a gente ter menos pessoas defendendo a ditadura, que volta a ditadura, que era bom, né? Então já começa desde pequenininho, já vai pensando, né? Sim. É uma coisa que parece muito óbvia pra gente, para eles não é, né? Não. Claro. Essa coisa de apresentar o mundo mesmo, né? Exatamente. Você tem que apresentar essas relações, né? Muito bacana. E me diz uma coisa aqui que mudou na sua vida depois do prêmio. O que mudou? Assim, quando aconteceu a premiação, que eu fiquei sabendo que eu era uma das vencedoras, na minha cidade, assim, teve bastante repercussão. Eu fui na rádio, dei entrevista e tal. Até pude divulgar meus livros, que eu tenho 3 livros escritos, né? Que bacana. E fiz o lançamento do livro, do último eu fiz o lançamento na Feira do Livro, daí então foi uma forma também das pessoas, de eu poder falar um pouco o que eu penso. E assim, uma coisa bem legal que aconteceu, porque bem nessa época, ano passado, eu passei uma fase meio difícil na escola, e estava até pensando em sair do magistério, abandonar a carreira, assim. Comecei a me questionar se realmente era isso que eu queria. E aí veio a premiação, e daí parece que foi como se fosse uma reafirmação. Não, você está certa, continua nesse caminho que é para você mesmo, né? Tá, tem que continuar. Para mim significou muito. Era você pegou outra turma, daí você já estava com outra turma, né? 2015? Ano passado eu troquei. Trocou de escola? Quando eu troquei de escola. Eu estou em outra escola agora. Agora tenho um segundo ano agora. Agora menorzinho. Os pequenininhos. Menores, pequenos, fofos. Tá. E aí você tava, e aí o prêmio veio reafirmar. Uma outra pergunta também é como é que faz para a gente conseguir se manter firme no propósito de ser professor, né? A gente está vendo uma desmotivação muito grande, né? Uma falta de reconhecimento de todos os lados. Outra coisa que o prêmio, né, ele reconhece essas práticas, boas práticas educativas e divulga, né? De repente é um incentivo para o professor que no dia a dia não tem, né? Então, muitas vezes você não tem, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o governo, né, está fazendo, assim, um descaso total com a educação, com os professores. Muitas vezes a família também, né, se distancia muito da escola, a gente não tem aquele amparo, reconhecimento das famílias dos alunos. Então, é bastante coisa que desmotiva. Mas eu sinto sempre, todos os dias, que é muito importante o que eu faço. Por todas, mesmo que eu tenha dificuldade, que seja difícil, que às vezes você desanime,
Mas eu acredito no que eu faço, eu acho assim que é muito importante e eu vou continuar fazendo enquanto eu tiver força e vontade, né? E a gente sempre tem um retorno pelo aluno. Pelo aluno a gente continua, né? Quando você vê, por exemplo, eu gosto muito dessa fase, segundo ano, alfabetização, porque quando você vê a criança começando a ler, a escrever, né, as primeiras palavrinhas, então é muito bom quando você vê um aluno teu pegar um livro e começar a ler, sabe? A alegria da criança quando ela aprende a ler, quando ela consegue escrever, não tem sensação melhor, é que nem a minha irmã, que também é professora, dizia que nem ter um filho, quando você vê o teu aluno aprendendo, sabe? É isso que faz você continuar, né? É isso. E na escola você tinha mais apoio na escola do prêmio, daí do projeto e do prêmio, ou você se sentia isolada também? Isolada. Não, assim, sempre as direções, elas ajudam na medida do possível, mas eu vejo, assim, que as direções de escola, pelo menos aqui na nossa realidade, elas ficam muito ligadas com a função burocrática, é muito papel, é muito, sabe? Não tinha coordenadora pedagógica. Não tinha. Não tinha coordenação, a gente não tem ninguém que auxilie, assim, sabe? Mais de perto do trabalho. Você acaba, você desenvolvendo o projeto sozinha, você não teve um grupo de professores com uma ideia? Não, só depois eu divulguei, né? Eu imprimi todos os gibizinhos que eles fizeram e entreguei alguns exemplares para ficarem na biblioteca da escola. Para as outras turmas, outros professores usaram, leram, assim, foi bem, até me elogiaram, né? Ótimo. Um trabalho legal e tal, né? Os colegas geralmente, né, que estão mais perto, assim, eles reconhecem também, né, quando você faz um trabalho E já fica de registro, né? Isso serve como registro para os outros anos, porque depois você não continuou mais na escola, né? Isso também é um problema, né? Não tinha um projeto da escola toda, ou de professores, não, foi... Não. Até essa coisa da falta da coordenação é difícil, né, ter essa coisa. Eu vejo que, no geral, assim, os professores, as escolas têm dificuldade de planejar em conjunto, sabe? Às vezes, o que acontece? No começo do ano já se coloca lá, vamos fazer o projeto tal, eu vou fazer o projeto do meio ambiente. De repente é outro problema na minha escola, não é esse? Né? Então eu sinto falta assim de que mais conversa com quem está em sala de aula para ver qual é a necessidade de aprendizagem do meu aluno, qual é a realidade da minha escola, da comunidade escolar e aproveitar isso. Claro, né? Não o projeto vindo de fora, né? Não uma coisa imposta, né? Tem que ser uma coisa construída no coletivo. Só que, às vezes, as pessoas têm dificuldade de planejar juntos, né? Pensar. Esse é o grande desafio. Também. Se você pudesse, dar 3 dicas que você acha mais importante os professores que acompanham, eles pedem muitas, às vezes tem muitas questões para, como é que eu dou uma aula de história mais interessante, como é que eu faço para manter essa motivação, para não desistir, tem muito nessa... específico, assim, de história, porque eu não sou prof de história, né? né? Pedagogia, né? Eu sou pedagoga. E daí, anos iniciais, a gente trabalha... Anos iniciais, sim. Né? Mas eu acho 3 dicas. Ou mais, se você tiver. Eu faço assim. Eu sempre tento ver o que o meu aluno já sabe, né, sobre o assunto. Vou trabalhar um assunto, por exemplo, animais. Trabalhar animais, né? O que eles já sabem sobre isso? E qual é que é a curiosidade que eles têm? O que eles gostariam de aprender sobre isso, né? E aí sempre tentar buscar materiais diferenciados, né? Várias linguagens, assim. Então, principalmente crianças pequenos, né? Tem que ter música, tem que ter imagem, tem que ter texto, né? Então, e sempre o aluno, fazendo o aluno construir, sempre o aluno pensar, né? Refletir, acompanhar esse processo, assim, porque aí fica mais significativo do que você apenas ir lá expor um assunto, né, um tema, né, para a criança fica mais, para o adolescente também, né,
Então, eu acho que esse que é o caminho. Eu procuro fazer isso sempre nas minhas aulas, né? Então, partir do conhecimento prévio, né? Do interesse. O que mais? Nossa, a criança tem muita curiosidade, sabe? Você começa a perguntar, assim, surge um monte de ideias que você pode trabalhar, só que o professor tem que estar aberto para isso, né? Ele não pode querer chegar com tudo pronto e achar que é isso aqui que vocês vão aprender e depois eu vou cobrar numa avaliação e deu. Não, né? Eu acho que é um processo que tu faz junto com o aluno. Eu aprendo todos os dias com eles. Todos os dias, né? Até mais do que eu ensino, acho que eu aprendo mais ainda, né? Então é isso. Tem que começar pelo... Né? Não tem jeito, tem que começar ouvindo, né? Claro, você tem que estar aberto, né? Sempre. Que mais? Que mais que tu quer? E a inspiração? A inspiração, eu leio bastante, sabe? Então, eu acho que uma coisa que me ajuda bastante é a leitura. Não só livros didáticos, assim, pedagógicos, né, de metodologia, mas literatura mesmo, né? Então, eu acho que isso me dá me abre um mundo, assim, de possibilidades, né? E eu tô sempre pensando como é que eu vou fazer, como é que eu vou levar esse conteúdo para o meu aluno, né? De uma forma que ele interaja, que ele possa criar, que ele possa também se divertir, né? Porque a escola não pode ser uma coisa chata, né? Eu não quero uma escola que o aluno vá lá e fique contando os minutos para ir embora, ou só por causa do recreio, ou por causa da merenda, né? Bate o sinal, saem tudo correndo, parece que estavam tudo no presídio. Horrível. Né? Não quero uma escola assim, eu quero uma escola agradável, né? Que seja um lugar onde ele vá para aprender, que ele aprenda realmente e da forma mais agradável possível. Bacana. Muito bom. É isso. Você falou que você tem 3 livros. Tenho. Posso mostrar? Pode, claro. Conta um pouco. Tá, então eu tenho o primeiro, que é esse aqui, 12 anos aprendendo a ensinar. Ai, que legal. Então é sobre os primeiros 12 anos, né? Faz 16 anos que eu sou prof. E ali eu escrevo, assim, relaciono teoria e prática, né? Como é que se deu essa relação entre o que eu aprendi na faculdade e nas minhas leituras e com o que os teóricos dizem, né? E como que isso foi aparecendo na sala de aula, na prática, e como é que eu lidei com isso, né? Que gera muitos conflitos. Muito. Às vezes, você lê algo assim, tem que fazer de tal jeito, aí você vai tentar fazer, não dá certo. Não vai. Então, aí como é que aconteceu? E até eu coloco, assim, que eu gostaria de ter lido um livro, assim, quando eu iniciei minha carreira, né? Porque aqueles que estão começando têm muitas dúvidas, então eu acho bom para quem está iniciando a carreira. Daí depois eu escrevi o Aprender a Escrever Escrevendo. Que legal. Olha que lindo. Que daí é sobre o aluno aprender a escrever, escrevendo desde a alfabetização, né? Então tem como trabalhar com diversos tipos de texto, né? Os gêneros textuais, né? Os tipos. E como fazer, então, porque a gente vê uma dificuldade tão grande no Enem, por exemplo, na redação, né? Por que isso? Porque são coisas que não são resolvidas desde o início. Né? E que tem que ter leitura, né? E tem que ter conhecimento, e tem que ter várias coisas envolvidas para a gente poder escrever, né? Então, e tem bastante, assim, sugestões de atividades mesmo. Bem prático. Ai, que bom. E o último é um romance. Aquele vagalumes. Vagalumes no tempo. E daí eu publiquei eles no Clube de Autores, de forma independente, né? Daí quem quiser comprar, é só acessar lá, colocar meu nome que aparece os 3 livros. Clube de Autores, aí eu posso colocar o link daí no site? Pode. Sim. Tem um blog também, Pensar Escrevendo. Você tem um blog? Tá. Tem um blog. Tem vários artigos lá também sobre educação, mas não é só sobre educação que eu escrevo sobre outras coisas também. Crônica. Legal, eu vou dar uma olhada. Aí a gente pode colocar o link, né, no site. Pode. Daí colocar o artigo, falar. Ótimo. E os livros, daí para a pessoa achar, no Clube dos Leitores também coloca o link.
Clube de Autores. Autores, tá. Que é a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Tá. E daí você consegue... a pessoa pode comprar. Comprar, sim. Tá. Ai, que bacana. Que ótimo. Nossa, aprendi muito. Legal. Que bom. Muito obrigada, Alessandra. Muito legal. Muito obrigada, Alessandra. Boa noite. A gente continua aí. Tá bom. Boa noite, bom fim de semana para você. Para você também. Obrigada. Tchau. Tchau.